Em Gênesis, tem um pequeno texto, de Gênesis 2:18, tem um pequeno texto que fala assim, que depois que Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem, tudo, e Ele olha para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. E aí Ele vai criar uma mulher e tal, mas Ele, em Gênesis, não diz por que o homem não é bom que ele esteja só. Só diz que não é bom que ele esteja só. E o que eu quero conversar hoje de manhã é a respeito desse... Por que não é bom estar só? Por que não é saudável, não é proveitoso, não se constrói nada só? Por que não é bom? Por que Deus olhou para o homem só diante da natureza, diante de todas aquelas coisas, naquele jardim, e disse: não é bom que o homem esteja só? É até assim um pouco estranho, né? Está num paraíso, nada está lhe faltando, tem o alimento, tem ali a provisão, tem ali o cuidado, tem ali o relacionamento com Deus, porque ao cair da tarde Deus falava com o homem, né? Já estava no projeto isso de estar ali com Deus, não tinha pecado, mas não era bom o homem estar só. E para começar, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Provérbios. Provérbios 18:1. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós não fomos criados para estar só. Nós não fomos feitos para estar só. Nós não podemos caminhar só, viver só. Porque a nossa estrutura como pessoa, como intelecto, não consegue estar só. O pecado vem e satura essa deficiência que nós temos. Porque vem com o egoísmo, vem com o pensar só na gente, vem com o narcisismo, né? Ele só realça isso. Mas é algo que já está em nós. Nós não podemos, nós não temos condições de viver só. Sim, Jesus se isolava em alguns momentos, mas não era para estar só, era para estar com Deus. A pior coisa que a gente faz quando está chateado, quando está daquele jeito, é dizer assim: não, deixa eu ficar só um pouco. Porque a gente vai remoer o nosso próprio umbigo, né? Porque fizeram comigo, porque me chatearam assim, porque eu não mereço, porque eu não... A nossa tendência natural é se fechar quando somos atacados e somos feridos. Poucos de nós têm uma reação já de abrir, né? E de dizer assim: não, opa, peraí, você me machucou, você disse alguma coisa rude comigo, peraí, vamos conversar e vamos resolver. Eu acho que ninguém consegue fazer isso na hora. A nossa tendência é se isolar. E dependendo como for a nossa construção e o nosso relacionamento com Deus, a gente volta e tenta resolver. Porque se a gente não tem um relacionamento com Deus para o perdão, para a resolução, a gente vai se fechar, a gente vai se magoar cada vez mais, vai remoer cada vez mais aquilo ali e vai... Porque a nossa tendência natural é de egoísmo, é de se isolar, é de estar só. Mas Deus diz na criação do homem, desde quando Ele fez o homem, Ele diz: não é bom
Como se estivesse dizendo para a gente: olha, não é bom que você fique só. Não é bom que você se isole. Vou fazer aqui outras pessoas. Vou fazer uma mulher que é exatamente para você se multiplicar. Você não vai ficar só com a mulher. Ele vai se multiplicar. Vão ser um grupo, vão ser um bando. Porque é isso que o homem precisa, isso é que é bom. E essa é sabedoria. Sabedoria é caminhar em comunidade. Burrice é caminhar só, né? O inverso também é real, né? Se é sábio caminhar com os outros, se é sábio caminhar em comunidade, é burrice caminhar só. Tanto a caminhada isolada como a caminhada coletiva só, né? Como é a caminhada coletiva só? Imagine que a gente se feche na ICS. E a ICS agora é um clube fechado. Não é bom que a gente caminhe só. Nós precisamos das relações. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos caminhar mais de um. Vamos ver outro texto. Eclesiastes 4. Esse texto é bem conhecido, principalmente em casamento, né? Muita gente usa esse texto. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nesse texto nós vemos 4 coisas: uma parceria, um apoio, o cuidado e a proteção. Quando ele fala aqui que o trabalho tem uma melhor paga, está falando o seguinte: se a gente caminha com mais de um, a gente consegue realizar mais coisas, a gente consegue construir mais coisas. Nós conseguimos resultados melhores. Porque o resultado de caminhar em 2, né, tem uma melhor paga, tem um melhor resultado. Caminhando só a gente não tem como edificar, não tem como construir, não tem como crescer. O suporte ele fala quando ele diz assim: pois quando um cai, o outro levanta. O apoio. Caminhando com mais de um, nós temos apoio. Apoiar uns aos outros. Dar o braço um para o outro. Se um tropeça, o outro vai e ajuda e levanta. O cuidado, como é que se esquenta um só? Estando 2, não. Dá para zelar um pelo outro, cuidar um do outro. Esquentar-se junto e zelar um e estar junto do outro. E a proteção, a defesa. Quando algo se levanta, um outro se protege. Eu acho que esse último ponto é um ponto bem difícil para a vida em comunidade. Porque normalmente quando a casa está caindo, né, todo mundo corre em vez de ficar junto e segurar a casa, né? Mas muitas vezes quando a casa está caindo, some todo mundo e deixa o circo pegar fogo. Mas o texto fala tanto que é bom que a gente caminhe só, como também o cuidado e como nós devemos caminhar em comunidade. Nós precisamos caminhar em comunidade com essa proteção. Nós precisamos caminhar em comunidade com esse apoio. Nós
Nós precisamos caminhar em comunidade com esse cuidado. Essa relação que nós temos que ter uns com os outros. Esse tipo de relação que a gente tem que ter um com o outro. Porque a gente pode caminhar em bando, mas em bando está só. A gente vem, a gente vai embora da igreja, a gente participa dos cultos, mas vamos parar um pouquinho e pensar: nós estamos caminhando só em bando ou nós estamos realmente caminhando com mais de um? Isoladamente estamos caminhando para uma mesma direção, ou a gente está tendo realmente comunhão e está tendo essa relação uns com os outros? Posso cumprir minhas tarefas, minhas obrigações, de acordo com a minha função, mas talvez eu não esteja cumprindo de acordo com o meu chamado ou com a minha vocação dada por Deus. Que a gente pode cumprir a função e mesmo assim estar isolado, porque a nossa vocação nos chama para o relacionamento. Ela nos chama para proteção, ela nos chama para cuidado. Como estamos caminhando? Vamos olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma pequena avaliação da nossa caminhada cristã. Não, eu não estou isolado, eu não estou caminhando só porque eu tenho amigos na igreja. Eu não estou falando de amizade. Eu estou falando do cuidado. Eu posso resumir tudo isso aqui numa palavra só. Se chama serviço. No Evangelho de Marcos, Jesus diz assim: entre os governantes, eles mandam e são obedecidos, mas entre vocês, falando com os discípulos, aquele que quiser ser o maior, seja o menor, seja o que mais serve. Qual o sentido do serviço? Qual o sentido de servirmos uns aos outros? Qual o sentido de estarmos vivendo em comunhão? Qual o sentido de nos protegermos? Qual o sentido da gente se cuidar? Não é bom que a gente esteja só, porque nós precisamos desse apoio para que isso haja estímulo para a nossa caminhada. Nós precisamos de estímulo, sim. Nós precisamos de ligar o som e colocar uma boa música evangélica que exalte o nome de Jesus, para muitas vezes a gente ter um momento legal ali de oração. Precisamos. Nós precisamos de um grupo de louvor com seus instrumentos tocando para que a gente louve, cante a Deus. Precisamos dos estímulos. Nós precisamos de irmãos do nosso lado que digam assim: olha, estou orando com você, vai dar certo, vamos estar junto. Esse é o serviço, isso é servir ao próximo, isso é servir aos nossos irmãos, é estar junto, é se colocar disponível. Para isso, Deus nos deu os dons. Por isso que uma pessoa é usada com profecia, para trazer consolo, exortação e edificação. Porque o consolo, a exortação e a edificação vai estimular a gente a caminhar melhor dentro desse evangelho. Se a gente se isola, nós vamos sair do caminho correto. Se a gente não tem a comunhão, essa comunhão proposta pela palavra, nós vamos nos desviar do caminho certo. Nós precisamos do apoio de um dos outros para nos manter. Ah, mas Deus é poderoso. Sim, Deus é poderoso. E o processo do poder de Deus é usar uns aos outros.
Não são raios e trovões que vão trazer edificação, que vai trazer estímulo, que vai trazer exortação. São os nossos irmãos. Não precisamos mais da nuvem que nos envolve e aquela voz como do trovão falando conosco, porque nós temos os nossos irmãos. Será possível que Deus vai ter que mandar nuvem de novo para falar conosco? Aí a gente vai assinar o nosso atestado de incompetência como cristão. Deus vai usar os cachorros, a jumenta de novo, tá, para falar por quê. O Espírito de Deus não tem mais espaço no nosso meio. Deus quer nos usar nos irmãos. Deus tem nos usado uns para os outros. Mas talvez a gente não esteja percebendo que é Deus usando. E a gente precisa das nuvens, dos raios, dos trovões, para poder dizer assim, não, Deus que falou, Deus que disse. Não precisa eu afirmar e dizer assim, Deus está falando com você agora através de mim. Não precisa. Se você está falando de acordo com a palavra, se você está servindo como a palavra diz, é Deus que está falando. Precisamos perceber mais ao nosso redor. Porque não é bom que a gente esteja só. Não é bom que a gente passe pelas coisas só. Não é bom que a gente cale o nosso pecado. Isso é se isolar. E Davi já disse que os seus ossos envelhecem. A solidão promove isso. Envelhecimento, sofrimento, amargura. Não é bom que o homem esteja só. Não faz bem para o homem. Mesmo que ao seu redor esteja um paraíso maravilhoso. Não é bom que ele esteja só. Não é bom que caminhemos só. Mesmo que nossa igreja seja maravilhosa, não é bom que caminhemos só. Não é bom que a gente se isole. Porque é essa relação que nos torna uma família. É esse convívio que nos torna um corpo. Para que o mundo reconheça Cristo em nós. Foi isso que Jesus disse, né? Uma das últimas orações que Jesus fez pelos discípulos é: sejam unidos, se unam, para que todos reconheçam a minha face em vocês. É disso que se trata o Evangelho. Não é servir por causa de uma programação, mas é servir de coração. Servir de coração, apoiar, proteger, perceber quando as coisas estão ruins e dizer assim: não, meu irmão, não vou te abandonar porque a coisa está ruim. Eu não vou sair fora porque a casa está caindo. Eu vou estar junto aqui. E vamos... o cordão de 3 dobras não se rompe. Quanto mais, melhor, né? O de 4 cordas, aí que não se rompe mesmo. De 5, mais forte ainda. E a gente não percebe que essa é a força do Evangelho. A gente não percebe que os ensinamentos de Jesus é para que a gente viva dentro dessa comunhão. A gente não percebe que os próprios dons, a gente valoriza, né? Aquele que tem um espírito mais pentecostal valoriza muito o dom. Se você tem dom, você é alguém mais especial. E não percebe o propósito desse dom. Porque tudo vai passar. Os dons vão passar, a Bíblia diz. Bom, se eles vão passar é porque eles têm um propósito específico aqui. E o propósito é promover essa unidade, promover o caminhar com mais de um, o estar disponível um para o outro. Mas talvez a gente não esteja valorizando isso.
E a gente se isola no meio da multidão. A gente se isola no meio das pessoas. Porque o propósito é edificação. Quando caminhamos com mais de um, de acordo com o cuidado, com a proteção, com aquilo que a palavra tem nos orientado em viver em comunidade. Quando nós caminhamos com mais de um, isso promove edificação. Promove edificação. A união é uma coisa tão poderosa que, se a gente lembrar lá da construção da Torre de Babel, o texto diz assim: vamos confundir as línguas deles, porque eles estão muito unidos e ninguém vai segurá-los. Vamos promover um espalhamento, porque a união promove uma força tremenda. E se nós estamos unidos no propósito do Evangelho, no propósito de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, não tem quem segure. Se a gente se une realmente no propósito de edificarmos uns aos outros, nós vamos ser edificados e vamos ser pessoas fortalecidas, porque todo esse convívio vai nos direcionar para uma coisa só: vai nos direcionar a Deus, vai nos direcionar a santidade, vai nos direcionar a edificação, vai nos direcionar ao crescimento espiritual, ao fortalecimento espiritual. É para isso que serve todo o cuidado, todo o apoio, toda a proteção, para que a gente cresça como discípulos de Jesus. Porque senão a nossa união não vai ser uma união que demonstra o corpo. Vai ser quadrilha, né? Porque quadrilha é que se junta para fazer o mal, não é não? E realiza coisas grandes. Ontem nós passamos de frente ao Banco Central, aí a gente estava no carro com as meninas, aí disse assim, aí contamos, né, do assalto. Achei engraçado que a Vitória, legal, ficou admirada com a inteligência das pessoas, né, de fazer aquilo ali, né? Aí ela pergunta assim: e o túnel está lá ainda? Virar atração, né, turística. Mas quando há unidade, num propósito, coisas grandes são realizadas, tanto para o mal como para o bem. Mas qual o sentido que a gente se reúne? Qual o sentido da nossa comunhão? Estamos edificando uns aos outros? Estamos realmente no propósito disso? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que serve para edificação. Serve para edificação. Nós precisamos aprender a reclamar menos e exortar mais, né? Porque a gente percebe as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente sabe as pessoas que não estão bem. Ao invés da gente fofocar e falar mal, a gente exorta. Porque a exortação é um compromisso que nós temos de amor uns com os outros. Nós não podemos deixar essa pessoa cair nesse abismo, porque nós amamos a pessoa. Não é dizer que ela não presta. Não é dizer que não vai dar certo. Mas aquilo que serve para edificar e construir. E talvez a sua palavra de exortação possa tirar essa pessoa desse contexto. Porque a exortação, ela vem com amor, ela vem com carinho, ela vem com preocupação, ela vem com cuidado. Esquente essa pessoa no dia frio. Porque ela não está bem, ela está passando frio. Se junte com ela, abrace e esquente. Por isso que é bom ser dois do que um. Se ela tropeçou, dá o apoio e levanta. Vamos para o aspecto comunitário. Somos uma igreja.
E uma igreja tem organização, uma igreja tem setores e, né, que a gente chama de ministérios. Será que a gente não está se isolando quanto à igreja, quanto ao nosso compromisso com a comunidade? Vou dar um pequeno exemplo, e sempre a gente tem um certo trabalho aqui. Eu quero que a igreja cuide das minhas crianças, mas eu não quero cuidar da criança dos outros. Desculpa o carão, mas é realidade. É verdade. Será que nós não estamos nos isolando e não estamos nos colocando disponíveis? Eu não estou falando aqui de estar disponível para a instituição, ICS, não. Estou falando de estar disponível para as pessoas. Não porque eu sou muito ocupado. Não porque eu não tenho tempo. A gente dá uma série de desculpas. Mas se a gente fizer uma análise mesmo, profundo, no nosso coração, a gente vai ver que é só desculpa. É apenas uma tendência de nos isolarmos. Eu já ouvi muito discurso a respeito de serviço na casa de Deus. Mas não é nesse contexto, não. Eu acho que Deus usa a igreja, a comunidade, também uns para os outros. Continuando no exemplo das crianças, eu tenho um compromisso diante de Deus de edificação do corpo. E se eu tenho uma oportunidade de juntar 10, 15, seja lá quantas crianças forem, e promover com a edificação dessas crianças, isso é evangelho, isso é caminhar junto. Não é entreter as crianças enquanto o culto acontece, não. É edificação. Não é só nossa igreja que sofre com esse tipo de coisa, né? Falta de pessoas para estar junto, para estar ali, em alguns ministérios. Porque nós não percebemos e não vemos que nós precisamos caminhar juntos. Nós temos um compromisso uns com os outros. Se nós estamos aqui tocando e cantando no louvor, é para edificação do corpo. Não é apenas um serviço de entretenimento. É para edificação. E aí não vai importar se é só uma voz e um violão, ou se é uma banda completa, ou se é uma big band. Edificação do corpo. Porque nós precisamos de estímulos. Nós precisamos de que alguém venha e nos anime, nos encoraje. É por isso que eu venho pregar de domingo. Eu podia só dar o versículo aqui no domingo. Ó, gente, ó, estudem livro tal. Se virem. Não, mas a gente para, estuda, lê. Para edificação do corpo. Para edificação do corpo. Porque nós não podemos caminhar só. Nós precisamos caminhar em unidade. Precisamos caminhar junto como igreja. Como igreja, caminhar junto. Precisamos participar do corpo. Precisamos estar disponíveis para o corpo. Deus não quer que você dê seu serviço para a ICS, não. Deus quer que seu serviço seja para as pessoas. Porque é lá onde turma manda e são mandados. Aqui não. Aqui nós servimos uns aos outros. Sem egoísmo. Sem egoísmo. Eu não sei quantas pessoas vieram no momento de oração orar pela pessoa. Eu já falei isso aqui. Mas eu não sei se a igreja está tão ocupada, sentada nesse banco, que não pode se levantar e orar pelas pessoas que vêm aqui na frente. Algo tão simples, se levantar, vir aqui, colocar a mão na pessoa e interceder por ela a Deus.
Se a gente não consegue fazer isso num domingo de manhã, num 10 minutinhos que seja, quanto tempo a gente ora uns pelos outros nas nossas casas? Não podemos caminhar só. Não podemos nos isolar dessa forma, porque isso mata o Espírito de Deus em nós, entristece o Espírito de Deus em nós, e nos faz mentirosos. Abrimos a nossa boca e dizemos que amamos. Precisamos demonstrar mais frutos. Fruto de que amamos, frutos de que somos realmente uma comunidade, frutos de que nós nos importamos. Muitas vezes a gente só gosta de reclamar porque fulano não me atendeu, porque fulano não me deu atenção. E como você está dando atenção às pessoas? Como você está se colocando à disposição dos outros? A igreja é um canal onde a gente se coloca à disposição dos outros. É um canal. Quando você serve em algum departamento, algum ministério da igreja, é apenas um canal que facilita a você cumprir com a sua vocação. É um canal que facilita, é um canal onde você vai ter apoio. Seria muito difícil o louvor tocar sem equipamento, né? A igreja funciona como isso. A igreja é apenas um equipamento que vai ajudar você a desenvolver a sua vocação e servir com a sua vocação. Não deixe a bola cair, não. Não se isole, porque a gente esfria quando a gente se isola. Não dê desculpa. Porque a desculpa que você está dando para as pessoas que lhe convidam, ou que alguém fala com você para participar do PG, ou para estar junto de alguma coisa, a desculpa que você está dando é para Deus, não é para a pessoa, não. Porque você conhece o seu coração e Deus mais ainda. Não, porque eu tenho faculdade, não, porque eu tenho um trabalho até mais tarde, não, porque eu tenho um vôlei. Eu não posso participar de um pequeno grupo. Tudo bem, se na sua faculdade, no dia do PG, na hora do intervalo, você reúne as pessoas, ora ali com elas, lê a Bíblia e certificada, beleza, não precisa ser com o PG. Se no vôlei, né, ou na academia, você reúne ali as pessoas e senta ali com elas e tem aquele momento de edificação, de comunhão, de proteção, não precisa. Mas vamos falar na real. Não é isso que você faz. Não é isso que a gente faz. Quando a gente se isola, a gente só investe no nosso próprio interesse, no nosso próprio egoísmo. Vamos ser sinceros, gente, não é verdade? Estou errado? Precisamos acordar e perceber que a nossa vida em comunidade não é bom que estejamos só. Nós vamos morrer se a gente se isolar. Nós vamos esfriar se a gente isolar. Precisamos acordar hoje, ser mais ativo, estar mais junto, participar mais, começar a dizer o top. Opa, é só pão? Estou dentro. Aí o PG, peraí, deixa eu organizar agora que eu vou fazer minha matrícula. Será que dá para eu tirar esse dia aqui? Eu estar num dia da semana, de 15 em 15 dias com os irmãos? Dá. Massa. Estou dizendo para você ser irresponsável, não. Pelo contrário, eu estou dizendo para você ser responsável. Porque nós precisamos caminhar junto para poder caminhar bem.
Vamos levar mais a sério a nossa vida de comunidade. Vamos levar mais a sério essa coisa que a gente chama de corpo de Cristo. Vamos estar mais juntos, vamos estar mais próximos, vamos ser mais acolhedor. Porque é disso que se trata o Evangelho do Senhor Jesus. Porque isso vai promover cada vez mais a nossa aproximação com Deus. Nós vamos estar mais fortalecidos. Nós vamos ter mais estímulo para ler a palavra. Nós vamos ter mais estímulos para orar. Nós vamos ter mais estímulo para louvar, para estar aos pés do Senhor. Porque nós precisamos uns dos outros para nos manter nessa caminhada. Não é bom que o homem esteja só. Nós não vamos conseguir nos isolando. Não vamos conseguir. Às vezes a gente para e pensa assim, não, se a gente passa um tempo sem ir para a igreja, a gente dá uma esfriada. É verdade. Esfria sim. Não é porque Deus está só dentro do espaço, não. É porque falta a comunhão. Mesmo que você esteja lendo sua Bíblia, orando a Deus, por isso é importante congregar-se. Por isso que a Bíblia nos incentiva a se congregar. Por isso que Ele nos chama de corpo. Membro isolado é esquartejamento, não é corpo. Não flui, não irriga. Tem coisas que Deus fala com a gente só através de outra pessoa. Ele está dizendo aqui que o fruto do Espírito não tem como frutificar sozinho. Verdade, como é que você vai ter paz? Paz só consigo mesmo? Não. Como é que você vai ser longânimo? Amor é narcisismo, né? Domínio próprio. Bondade, mansidão. Olhar no espelho todo dia. Ô mundos. Eu te amo. Precisamos caminhar em comunidade. Precisamos estar disponíveis. Vamos olhar agora para o nosso coração e nos enquadrar dentro dessa verdade. Nos enquadrar dentro desse contexto. E vamos viver um evangelho mais presente. Um evangelho mais real. Um evangelho do dia a dia. A gente só consegue viver em comunidade. A gente só consegue caminhando junto. Estando com o nosso coração aberto, caminhando junto. Acolhendo, sendo acolhido. Lidando com as pessoas. Conversei um dia desse, conversando com uma moça. E ela dizendo para mim de que ela gostava de igreja X, mas não gostava de igreja assada. Ela estava indo numa igreja que ninguém mexia com ela. Eu gosto da igreja que eu vou, porque ninguém mexe comigo. Eu entro e saio, não preciso falar com ninguém. Não preciso falar com ninguém. Aí eu fiquei olhando assim para ela. Aí eu disse assim, eu disse, o que tu está vivendo? Que vida de igreja que você está vivendo? Não, eu não gosto de pequeno grupo porque é mais reduzido e a gente tem que falar e tem que estar junto das pessoas. Eu digo, é essa a ideia. É essa a ideia. Aí eu comecei a falar algumas coisas para ela, né? Eu disse, ó, o Evangelho fala disso, o Evangelho fala assim, a vida é essa, né? E não faz sentido nenhum. Aí depois eu parei e pensei assim, cara, tem muita gente assim. Tem muita gente que não percebeu que viver o Evangelho não é uma vida isolada.
Viver o Evangelho, não existe mais o eu, só existe o nós. A primeira coisa que a gente mata é o eu. Primeiro precisa, né? Mas se trata de nós, como comunidade, para um propósito, que é engrandecer o nome do Senhor. Porque isso revela Jesus. Não sei se você está entendendo. Isso revela quem é Jesus. Isso revela a pessoa de Jesus. Isso revela o Evangelho de Jesus. A nossa união, o nosso relacionamento como comunidade, o estar disponível, a participação, o estar junto, o dar prioridade. Isso revela Jesus. Não é só quando a gente vai e prega para alguém, não. A nossa vida como comunidade, a nossa atenção uns com os outros, a nossa preocupação uns com os outros. Acho que era por isso que a igreja primitiva era benquista por todos. Porque eles estavam num ponto de que vendiam suas propriedades, suas coisas, por causa da comunidade. E às vezes a gente tem coragem de tirar uma cadeira da faculdade, ou tirar uma academia, ou um horário e tal, para estar no PG. A minha sugestão para nós, como igreja, é que a gente pare um pouquinho, pense, como é que a gente está caminhando? Como é que eu estou me inserindo dentro dessa comunidade? Será que eu estou passando só uma chuva e estou aqui me isolando enquanto a chuva passa? Ou será que eu faço parte dessa comunidade? Eu estou junto da comunidade? E realmente estou como mais uma dobra no cordão, né? Estou somando. Ou será que eu sou uma dobrazinha à parte? Não vou prometer para você que a nossa igreja não vai ter dificuldade, ou não vai passar por alguma dificuldade. Mas se passarmos, ou quando passarmos, se essa corda tiver, né? Esse cordão tiver muitas dobras, nós vamos passar bem pelas dificuldades. Mas a gente precisa olhar para nós e dizer assim: o que eu sou? Eu sou uma dobra isolada ou eu estou junto? Eu vou me enquadrar, eu vou estar aqui junto? Eu vou deixar algum trauma de lado? Eu vou deixar alguma ferida de lado e me enquadrar e estar junto e viver o Evangelho? Olha para quem está do teu lado aí. Dá só uma olhada para o lado esquerdo, para o lado direito, para trás, quem está à frente. Agora olha aqui para mim. Pensa aí, só dentro da tua cabeça. Eu realmente estou junto com essas pessoas? Eu realmente estou disposto a ser corpo com essas pessoas? Eu estou disposto a me dar, a servir para essa comunidade, para essas pessoas? Porque, gente, a nossa vida aqui dentro, vamos chamar assim, uma comunidade fechada, isso é um ensaio para a gente viver com todos. Se a gente não consegue servir uns aos outros, que a gente se vê aos domingos e nos pequenos grupos e em outros eventos, nós não conseguimos servir os outros lá fora. Não conseguimos. E nem me venha com essa história de mais sertão e mais não sei o quê, porque é falsidade. Se nós não conseguimos servir os de dentro, cuidar dos de dentro, é falsidade o que fazemos lá fora.
Estamos dispostos? Vamos comprar essa briga? Queria que você ficasse em pé. Não vou chamar aqui na frente não, mas durante a oração, queria que a gente colocasse o nosso coração, né? Quero que a gente coloque o nosso coração para que realmente Deus venha trazer revelação disso para a nossa vida. Que Deus venha realmente transformar o nosso coração e a nossa mente. Para que a gente se enquadre no que a palavra diz. Para que a gente se enquadre, a gente comece a se perceber. E a gente começar a se colocar disponível uns para os outros e também para a comunidade. E quero deixar aberto. Se você realmente tem algo no coração de vocês que impulsiona uma vocação que está aí adormecida, e se você quer conversar com a gente e se colocar disponível para estar junto, servindo na igreja, como lá departamento, ministério, não sei como é que é aqui, e se disponibilizar para estar junto no louvor, nas crianças, ou no aldeia. Procura a gente, procura as pessoas responsáveis e começa a se enquadrar, começa a estar junto. Não é por causa da instituição, não, é por causa do corpo de Cristo. Feche seus olhos de para orar. Antes da gente orar, me lembrei de um episódio que aconteceu quando eu recebi as coleguinhas da Vitória no final de outubro para a festa do pijama. E era a Vitória e mais 4 amigas. E aí teve um momento lá que a gente sentou e eu dirigi o momento e pedi para que cada uma falasse da outra. Coisas boas, né? A respeito da outra. Ixi, foi difícil demais. Porque elas só queriam falar os defeitos. E eu disse, não quero saber dos defeitos. Eu quero que você pontue as qualidades da sua amiga. Por que vocês são amigas? E elas foram tentando falar e daqui a pouco trouxeram o nome de uma 5ª amiga que não estava lá. Eu disse, não, esquece, a que não está aqui. Ela não está nem aqui para se defender. Vamos voltar para o objetivo. E aí, enquanto o Dino falava sobre o lance de proteger uns aos outros, eu me lembrei desse episódio. Como 5 amigas, eram as bestes, certo? Estavam ali juntas e não conseguiam se proteger. E como nós somos tendenciosos a isso, né, gente? A gente sai da nossa casa para ir para a casa do irmão para falar mal do outro. Que vergonha. Você pega seu carro, ou às vezes um transporte coletivo, vai sob o pretexto de visita, tomar um café, e o assunto é a vida alheia. E a gente sabe ser cruel. Como a gente sabe ser cruel? Como a gente sabe avaliar as pessoas pelo que a gente não sabe? Como a gente mede as pessoas pelo que a gente consegue enxergar? E isso é falta de proteção, isso é falta de unidade. Nós precisamos nos proteger. Se alguém chega para você e fala de outra pessoa, proteja essa pessoa e diz assim, ô irmão, não fala não. Ô irmão, vamos mudar de assunto? A gente não sabe pelo que o outro está passando de verdade. Hoje aqui o Dino orou, na oração, ele nem explicou por que estava orando pela Isa, do Mateus e da Carol, né? A Isa amanheceu dodóizinha. E aí,
Se a gente não explica, às vezes tem um que pensa de um jeito e pensa outra coisa, o que é que aconteceu. Dificilmente a gente ia sair daqui na ansiedade de pegar o telefone e ligar para a Carol e para o Mateus, para saber como é que a Isa está, o que foi que houve. Nós oramos por ela na igreja. Vocês estão precisando de alguma coisa? Essa é a ideia do corpo, gente. Essa é a ideia. Ah, tem um casal lá que não pisa na igreja faz meses. O que é que está acontecendo? Desviou. Passa um WhatsApp, gente, qual é a dificuldade? Um WhatsApp, você passar uma mensagem, querido, estou com saudade, onde é que você está? Queria te ver. Vamos tentar fazer isso esse ano, queridos? Sabe, eu não consigo ser 100% com isso, não. Eu não sou uma pessoa que tem o hábito. Minhas amigas mais próximas sabem disso. Eu não tenho o hábito de ligar todo dia, de ficar de pendura no telefone. Nunca fui assim. Mas eu tenho um exercício que eu tenho feito e tem me ajudado em alguns aspectos. Sabe o que é que eu faço? Eu pego assim, durante a semana, eu vejo a lista dos meus contatos no WhatsApp. Aí eu saio passando. Quem é que faz um tempo que eu não dou mensagem? Aí sai passando. Aí eu vejo um aqui que faz 1 mês, 2 meses que eu não falo nada, eu mando um oi. Pode não ser nada, mas para mim já está me ajudando a ir, a tentar alcançar, a fazer o que eu não tenho o hábito de fazer, a não me isolar. Sem mentira nenhuma, ontem o Dino perguntou para vocês dois. E quando vocês chegaram aqui, eu fiquei feliz. Vieram para a igreja fazia um tempo que não vinham, estavam de férias. Que bom que vocês vieram. Que bom que você veio. O que custa dizer isso? Que bom que é a minha, que você veio. Desculpa que eu não vi tua mensagem. Que bom, Cíntia, que você veio. Tão bom te ver aqui. Estava com saudade de te ver. Posso te dar um abraço? Gente, o que custa fazer isso? Não custa nada. E a gente vai exercitando essa nossa tendência ao isolamento. E lutando contra isso. E rompendo barreiras. Ah, Melissa, você quer que eu seja diferente do que é a minha personalidade? Pare de botar desculpa na sua personalidade. Tem gente que fica dizendo que ira, isolamento é traço de personalidade. Não, gente, é pecado. Só, simples assim. E a gente tem que parar de fazer. E começar a agir diferente. E tocar pessoas, e amar pessoas, servir pessoas. Amém? Que esse seja um ano de mais movimentos. Que esse seja um ano de mais disponibilidade. E eu estou falando para mim, em primeiro lugar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti mais uma vez. Gratos por sua compreensão, por sua tolerância, por sua fidelidade. Porque apesar de nós, o Senhor continua insistindo. Apesar da nossa infidelidade, da nossa tendência ao egoísmo, o Senhor continua nos ensinando. E o Senhor fala tantas vezes conosco que Pai amoroso você é, Senhor. E exatamente como um pai que insiste com o filho, o Senhor continua insistindo. Nós te agradecemos por essa insistência amorosa. Nós te agradecemos porque o Senhor não cansa de nos exortar, não cansa de nos orientar, de nos dirigir. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie naquilo que é difícil demais para nós. Nós não podemos ignorar o fato de que somos frágeis, falhos, somos humanos. Não conseguimos fazer determinadas coisas com naturalidade. É difícil para nós. Mas pedimos o auxílio do Teu Espírito, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude naquilo que não conseguimos fazer sozinhos. Nos ensine a sermos um. O maior desejo do coração do Teu povo, Senhor, é revelar Jesus. E sabemos que, a menos que nos disponibilizemos, ó Deus, para a unidade, as pessoas não verão Jesus em nós. Eu te peço que o Senhor mova interiormente, no coração, nas entranhas, naquilo que ninguém vê,
Mova nos nossos corações esse desejo por aproximação. Abençoa os PGs, Senhor. Abençoa os cafés, os chás, todos os ajuntamentos. Graças a Deus, eles não têm sido o motivo de continuarmos caminhando, mas nós queremos usufruir deles como estímulos para permanecer juntos. E nos ajude a priorizar, sim. Priorizar o nosso pequeno grupo, priorizar o encontro do café, priorizar o encontro das mulheres, priorizar o culto, priorizar os encontros. Mesmo cansados, porque nós sabemos que a nossa vida edifica a vida do irmão. E se a gente for para o PG, a gente partilha. E a gente é instrumento de Deus um para o outro. E se a gente vai para o clube do chá, a gente troca. E a gente ora umas pelas outras. E assim para tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. E tem nos dado à disposição. E nos tem presenteado nessa comunidade. Eu acredito de coração que nós fomos sarados dos eventos. Não somos uma igreja de eventos. Mas queremos sim que eles sejam utilizados pelo Senhor para o propósito correto. Gere nos nossos corações isso, Pai. E eu apresento, Senhor Deus, as relações do Teu povo nessa manhã. Os relacionamentos que têm sido gerados aqui. Que sejam relações honestas, puras, sem interesse. Que é isso que a sua palavra nos orienta, nos relacionarmos sem interesse. Apenas pelo prazer de servir uns aos outros, de amar incondicionalmente. Que o que move as relações nessa comunidade seja graça e não troca. Servimos por graça, amamos por graça, fazemos por causa da graça que nos alcançou. E não porque esperamos em troca. Não damos bom dia porque esperamos um bom dia de volta. Não amamos porque esperamos ser amados. Não servimos porque esperamos ser servidos. Gere isso no nosso coração, Senhor. Homens e mulheres de Deus altruístas, cheios do amor de Deus, graciosos, batizados pela graça de Cristo Jesus. Faça isso, Senhor Deus, com cada coração aqui, a começar de mim. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.